programa Investir em Kitnet traz sempre novidades para todos aqueles que investem em imóveis, não só em kitnets. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma parte que é muito, mas muito importante quando você investe em imóveis ou investe em kitnets, estúdios ou loft, chame do que quiser, são os imóveis compactos. Eu trouxe aqui um grande amigo, o Dr. Luiz Rocha. Ele é especialista numa área que vai deixar você assim, ó, esperto em relação ao presente e ao futuro. Você que gosta de trabalhar com planejamento, olha, é a tua área, hein? Então nós vamos aqui pedir para o Dr. Luiz se apresentar, falar um pouquinho dele, a área de atuação, depois você conta um pouquinho onde você gosta de investir, qual que é a tua área de trabalho especificamente em relação a retornos, dividendos, e se apresente, fala para nós aqui no programa Investir de Kitnet um pouquinho sobre você. Olá pessoal, meu nome é Luiz Rocha, eu sou advogado, sou de São Paulo e minha especialização é planejamento patrimonial de família. O que é isso? Planejamento patrimonial de família é justamente o que o Ciro estava dizendo, a gente planejar hoje para evitar um problema futuro amanhã. Você que investe em imóveis, muitas vezes investe em imóveis na pessoa física. Além disso ser muito mais caro em termos tributários, na sucessão isso vai ficar terrível e parte do patrimônio que você construiu duramente pode ser comprometido na passagem para os seus herdeiros. Ô Luiz, o interessante é que essa questão de sucessão, transferência, ela acabou sendo uma coisa de alguns anos para cá. Isso no Brasil, mas lá fora parece que já vem acontecendo há um bom tempo. E isso acontecia muito por conta daqueles que eram bilionários, né? E para nós, meros simples com alguns ganhos aí em investimentos. Nós mortais, né? Eu brinco e falo que antigamente isso era uma informação que estava só no Olimpo, agora veio para os mortais. Exato. Somos nós. Então, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque antes essa informação era restrita somente a grandes escritórios de advocacia e só justificava o custo quem tinha patrimônio muito grande. E isso não era a classe média. Hoje, com o advento da internet, com a informação fluindo, hoje a gente tem acesso à informação que a gente não tinha. Então, hoje, você da classe média pode ter acesso à informação que antes era restrita somente aos bilionários. Bacana, Luiz. Para a gente ter uma ideia mais concreta, né? Então, por exemplo, os meus amigos, meus telespectadores, meus ouvintes, todos eles gostam de investir em imóveis compactos para obter renda através da locação. Alguns atuam na área do Airbnb ou das plataformas de locação para turismo, né? Em todo o Brasil, seja na praia, seja na montanha, seja em outras cidades turísticas aí, todos gostam de investir para obter ali uma renda e realmente né, uma renda bacana, legal. Então essa é a área de atuação. Então para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, para eles terem uma ideia real, a gente pode começar ali daquela base, né? Então vamos colocar assim, você em particular, como que você pode dar uma pitada de como você fez, por exemplo, a tua sucessão patrimonial, para que eles possam entender um pouquinho e de repente ver se encaixa no que eles têm, pensando no presente e no futuro. Perfeito. Quando você tem imóveis, que são imóveis ativos, imóveis que geram renda, né? Tem a primeira coisa. Se você tem isso na sua pessoa física, de repente você tem uma tributação hoje de 27,5%. Se você levar isso para uma pessoa jurídica, para uma holding patrimonial, você vai ter uma economia de mais ou menos 50% desse imposto aproximadamente. Esse é um primeiro passo. A segunda coisa muitas vezes as pessoas fazem uma holding patrimonial que, na verdade, é uma administradora de imóveis para fugir da taxa de imposto. Mas como é que isso vai passar para os seus filhos amanhã? O dia que você não estiver mais aqui, como os seus filhos vão ter acesso a esse patrimônio? Eles vão ter acesso por meio do inventário, por meio de um testamento, que é o que
as pessoas sempre fizeram até hoje, por meio de uma doação com usufruto, que eram as coisas comuns. Tá? E, na verdade, todas elas acabam sendo muito caras e muitas vezes muito tristes para a família, porque muitas vezes você tem brigas entre familiares, brigas entre os herdeiros, e isso acaba destruindo famílias. Quando você faz um planejamento patrimonial de família, e ele perguntou do meu, o que você faz? Você pega, por exemplo, eu fiz um sistema de holding, ou seja, eu trabalhei com os imóveis que estavam na minha pessoa física, passei por um sistema de holding, e essa holding hoje está no nome das minhas filhas. Consequentemente, quando eu me for, já está resolvido. Vão só chorar que o papai foi embora. Mas nada mais que isso. Entendi. Então, no caso, por exemplo, no dia que você vier faltar, elas já são automaticamente, elas se tornam proprietárias no papel, digamos assim, né, por conta da holding, e também elas podem usufruir desse imóvel, elas vão passar a ter a posse. Isso. A gente usa uma analogia que é como se a gente pegasse um cofre, colocasse tudo lá dentro e desse o cofre para os nossos filhos. Eles já são proprietários do cofre, mas a chave do cofre está na minha mão. Você que tem a senha. Eu que tenho a senha. Então, só quando eu me for, a chave vai para eles. Automaticamente, o cofre já é dela. Entendi. Fica mais fácil de entender. Agora, você em particular, vamos sair um pouquinho para o mercado, o cenário que a gente está vendo hoje, né, em relação a aumentos de tributos, aumentos na questão da herança, né, porque isso é muito importante, porque o que acaba acontecendo? Às vezes os pais, eles passam durante a vida, por uma época da vida, por sorte, não importa o que você acredita, você consegue amealhar ali um valor substancial, um patrimônio bacana, tal. Você teve sucesso, né? E nem sempre os nossos filhos têm o sucesso financeiro. Todos nós temos condições de ter sucesso, mas o sucesso financeiro nem todos têm, Claro. né? Infelizmente. Mas aí, como é que fica essa questão, né? Aí eu tenho sucesso financeiro, meus filhos não têm, e aí eu quero fazer uma divisão meio justa ali para que meus filhos também consigam dar sequência e até investir da parte que ele vai herdar para que isso dê uma certa continuidade. Como que é feito isso? Porque o que acontece? Quando eles chegam no pós-morte, é que eles vão... O advogado senta, olha, tem esses tributos, aí vocês vão ter que passar essa escritura que está no nome aqui do teu pai, da tua mãe, vocês vão ter que passar para o teu nome, para o nome da tua irmã e tal. E tudo isso tem um custo muito elevado, né? Ciro, essa pergunta que você fez é vital, é muito importante. Por quê? As pessoas só tomam muitas vezes consciência do tamanho da encrenca na hora que está lá, como você falou, para o advogado, falou, vai custar tanto. E é muito comum você ver que a pessoa deixou um patrimônio grande, de repente os herdeiros não têm como quitar advogado, tributos, cartório, todos os custos do inventário, que é muito alto, e acabam tendo, às vezes, que vender um bem, vender mais que um bem, daquela herança que eles estavam recebendo, para poder receber herança, né? O que é um contrassenso. E na hora de você vender um bem nesse momento, você vai queimar, porque não dá para vender pelo valor de mercado. Então a perda hoje, se você pegar a perda no inventário, é por volta de 40%, é uma coisa absurda. Então, de repente, você perde quase metade, quer dizer, aquilo que a pessoa construiu a vida inteira, perde-se metade na primeira transição, porque a cada geração você tem o mesmo problema. Por isso que o sistema de holding é um sistema fantástico, porque ele monta um sistema de sucessões, ou seja, é um sistema que vai funcionar para as próximas gerações, preservando o patrimônio da família. Quer dizer, então se eu tenho um imóvel que ele é gerador de receita, de aluguel, e ele está dentro de uma holding, em primeiro lugar, a tributação é mais baixa. Então, vamos lá. Aí vamos falar, num caso eventual de falecimento, pode ser dos dois ou de uma das partes, né? O que acontece, então? Eles podem
como eles já estão lá dentro dessa holding, eles, além de pagarem menos tributo, legalmente falando, né, tem essa questão de não precisar fazer todo esse trâmite de cartório e tal. Como é que funciona isso ali no final? No final, quando você monta o sistema de holding, você já monta o sistema de holding sucessório. Então, você já faz a sucessão. Consequentemente, quando chegar o momento do evento, né, o patriarca morreu, a matriarca, já está tudo resolvido, só a chave que é transferida. Então, não tem inventário. Mas tem uma coisa ainda muito importante. É algo que, além dos filhos, protege o casal. Por quê? Porque, muitas vezes, a pessoa que fica tem que dividir aquilo que ela estava usando, né, o casal estava usando com os filhos, e perder metade do patrimônio. Isso muitas vezes tira a condição de sobrevivência dessa pessoa. Então é muito sério. E isso você protege tanto o patriarca como a matriarca, você protege o casal e depois sim os filhos vão usufruir. É interessante. Então, dentro do que você falou, se de repente o casal tem uma renda muito boa e o casal entende que, de repente, um terço do que tem de renda dentro dessa hold, né, que é do casal, pode direcionar para os filhos. E esses outros 2/3 pode ser direcionado para um dos que ficarem ali, né? Então, importante é que quem vai decidir isso vai ser o casal. E quem ficar do casal, não os filhos. E a outra coisa, na hora que esse valor for para os filhos, hoje, você também consegue grandes economias tributárias. E é onde entra a briga, né, gente? Porque, olha, se a gente for para analisar a lei, aí você pode me corrigir, se um do casal ali vem falecer, é 50%, né? Então, quer dizer... Do regime de casamento, né? Sim. Mas então, o que é mais? Vamos colocar aqui de forma mais coloquial, né? Acaba perdendo 50%. Aí aqueles herdeiros ali, né? Eles acabam falando, eu quero a minha parte, né? Não, e a encrenca ainda é maior, porque você tem hoje muitos primeiro, segundo, terceiro casamento, filhos do primeiro, filhos do segundo. Isso é um complicado, porque de repente os filhos não gostam da segunda mulher e assim vai. Isso cria um problema que pode ser evitado. Essa é a grande coisa, ele pode ser evitado. Acho que a grande questão é o planejamento patrimonial de família. Evita perda de patrimônio e evita brigas em família. E eu acho que o pior nessa história toda é a questão de você. Então vamos colocar uma hipótese aqui. O casal tem ali 2, 3, sei lá, 5, 6 kitnets, tem ali 2 apartamentos, tem ali um galpãozinho que ficou de herança do avô. Então tem ali, sei lá, 3 milhões ali em patrimônio. Se você não fizer uma sucessão patrimonial, um planejamento, está dentro de uma hold e de repente acontece alguma coisa com você, os teus herdeiros vão perder 40%. Até 40% é algo que acontece normalmente. E tem uma outra coisa importante, se você é empresário, você também vai se proteger, porque hoje é muito comum no empresário de classe média ter tudo no mesmo balde. Então ele tem a empresa, o patrimônio pessoal, tudo. E quando amanhã ele tem um problema na empresa, tudo que ele construiu a vida inteira, às vezes vai de embrulho nesse problema. Vai no pacote, né? Vai no pacote. Então é bom lembrar, gente, que é assim, quando você usa de inteligência emocional, significa que você vai abrir mão de algo que às vezes te incomoda, que é falar de morte, né? Para planejar, proteger aquelas gerações que vêm à frente, né? Os filhos, os netos. Então, um passo que você dá hoje, né, é importante para o amanhã. Eu digo o seguinte, que pensar em planejamento sucessório, eu que estou com 50 anos de idade, né, e se de repente precisar usar desse planejamento sucessório, né, os filhos, que eles usem lá perto, depois dos 90. Sem dúvida. E eu brinco e falo, quando eu faço seminário, palestra, eu sempre falo, eu fiz um acordo com Deus. Falei que eu ia viver até os 120 anos. Deus ainda não me respondeu, mas tá certo. Então,
história é: viva hoje como se fosse o último dia, porque a gente deve agradecer todos os dias quando a gente abre os olhos de manhã. Mas planeje sua vida como se você fosse durar até os 120 anos. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Então, todos nós estamos sujeitos, desde ao Steve Jobs, né? Todo mundo conhece bem a história, né? Um homem que morreu cedo, morreu trilhardário, né? Porque é um dos homens mais ricos do mundo e infelizmente por conta de uma doença, né? Acabou sendo levado aí bem, bem jovem, vamos dizer assim. E as pessoas ficam com receio em tratar sobre o assunto porque vai mexer com morte. Nós não estamos mexendo com morte. Nós estamos mexendo com legado. Nós estamos mexendo com deixar para os nossos herdeiros, para as nossas futuras gerações, um caminho não só patrimonial, mas um caminho também de planejamento da família, porque isso poupa a família. Eu já vi famílias com patrimônio ridículo, tá? Brigarem e os irmãos nunca mais conversarem por conta de inventário. E a última coisa, sem dúvida, a última coisa que você quer é quando você estiver lá em cima, olhando aqui para baixo, vendo seus filhos brigarem por dinheiro. Isso eu tenho certeza. E esse é um ponto interessante, porque às vezes as pessoas não vão mais profundo. Vamos agora nos aprofundar no lado psicológico da coisa, né? Quando a gente fala de patrimônio e dinheiro, a gente mexe muito numa questão da sobrevivência. Por quê? Se o seu patrimônio ele te gera renda, ou você tem lá uma aplicação financeira, que é um dinheiro que está lá aplicado e tal, o dinheiro ele serve para alimentar-se diariamente, serve para você comprar roupa, produtos de higiene. Então a gente fala de sobrevivência. E quando a gente fala de sobrevivência, a gente acaba olhando muito para o eu, né? É aquela velha história, né? Estamos nós dois no barco, né? E aí esse barco está afundando. E só tem uma boia de salva-vida. E aí, como é que a gente faz, né? E é mais ou menos a questão patrimonial é essa, né? Então a gente faz o seguinte: a gente racha a boia no meio, cada um vai pro lado e fica ali, ó. Bate o pezinho e sobrevive. A grande vantagem é que nós estamos acertando a boia antes do barco afundar. Esta é a grande vantagem. E a gente tem que entender que o barco pode afundar. Nós não sabemos, mas pode afundar. Tá? Então vamos nos precaver, já com as boias certas. Isso é um negócio legal, porque advogado é aquele cara que normalmente aparece no meio do problema. Tá? E não, nós estamos falando em evitar um problema futuro que talvez você nem saiba que você tem ou vai ser... Não, você não tem. Seus herdeiros vão ter. Você não tem nada. Né? Isso a gente não sabe. É interessante. E por favor, você que tem um bom patrimônio, você que é pai, é mãe, você que gosta de pensar um pouquinho no futuro, para evitar problemas, evitar brigas, né? E é interessante que quando você deixa tudo isso planejado, né? Fica aquela coisa: o papai e a mamãe já deixou tudo acertado lá, a gente vai ter que seguir o que ele deixou, né? Então a coisa já fica meio encaminhada, mais certinho, né? Para evitar esse tipo de discussão, né? Olha, você falou algo perfeito, porque eu faço uma comparação seguinte: o pai, o patrono, a matriarca, é a pessoa do guarda-chuva. Quando a pessoa do guarda-chuva vai, embaixo já fica uma bagunça, né? E se você trincar, nunca mais você pega os cacos. Então, você podendo deixar as coisas arrumadas, as coisas organizadas. E tem uma coisa muito importante: às vezes você vê pessoas com patrimônio pequeno que são os mais prejudicados, muitas vezes. Porque, às vezes, o filho até muda de classe social porque teve que vender o patrimônio da família para conseguir receber o patrimônio. Opa, desculpa. Imagina. Olha, a gente vê, lógico, são pessoas mais conhecidas, estão na mídia, né? Mas a gente nota a quantidade de artistas que faleceram e tá uma briga na justiça. A gente só acompanha na televisão, né? Aguinaldo Timóteo, né? O Chico Anísio, o Gugu. Em contrapartida, você nunca viu
Por exemplo, morreu, sei lá, o dono da Globo. Você não viu? Roberto Marinho, que eu tinha esquecido o nome. Roberto Marinho, né? Você não viu falar de inventário, você não viu falar de briga em família, você não viu falar nada. Emílio de Moraes, você não viu falar Também nada. não. Então, é muito interessante porque vocês veem que não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de informação. Porque o Gugu deixou, acho que 1 bilhão de patrimônio, né? E tá uma briga. E ele achou que com um testamento ele tinha resolvido. E testamento tem uma coisa interessante: testamento deixa o inventário ainda mais moroso e caro. E além disso, ele pode ser até invalidado, que é o que tentaram fazer com o Gugu. Então, essa briga, no caso do Chico Anísio, essa briga dura mais de 10 anos, né? E o patrimônio já foi consumido. O patrimônio foi consumido durante a briga. E a gente vê aí os imóveis dessas pessoas que faleceram se deteriorando, né? Pessoas invadem, levam alguns pertences ainda que estão dentro desses imóveis, né? E perde valor. Todo mundo acaba perdendo com isso, né? Aqui tem uma região agrária grande, né? No agro, você sabe, agro ninguém vende. Só quando alguém morre. O cara fica só quando alguém morre. Isso é uma verdade. Né? Acontece. E a gente nota que, assim, você que investe em imóvel, você que já está, às vezes, quer queira, quer não, quando você está numa certa idade, você sabe, né, que se você for usar de inteligência emocional, você fala, poxa vida, acho que está na hora de eu me precaver melhor, né? Lógico que a gente nunca pensa que vai acontecer isso quando a gente tem 20, 30 anos, 40 e poucos anos, né? Mas quando a gente passa dos 50, começa assim, né? Opa, tá na hora de, né? Começa a sair com o guarda-chuva embaixo do braço, né? E quanto mais idade a gente vai passando, você pense nisso, né? Faça a sucessão patrimonial, vai entender o que é uma holding, né? E todos esses detalhes, eles vão fazer com que você evite pagar mais impostos, evite dor de cabeça e briga entre os filhos, né? E às vezes é como você falou, né? Um do cônjuge falece e o outro cônjuge fica segurando o rojão, né? Ah, eu quero a minha parte, eu quero isso, eu quero... E dentro da holding não, ele tá tudo certinho, já está definido. A base é uma palavra: planejamento. Tem que ser antes das coisas acontecerem. Então, faça o seu planejamento, e isso envolve tanto a proteção do seu patrimônio como o desenho da sucessão. Deixar tudo pronto no planejamento. Planejamento é vital. É uma palavra que o brasileiro não está acostumado. Exato. Luiz, gostaria de agradecer muito, né, você explanar para a gente aqui como que funciona a sucessão patrimonial. Nós vamos deixar aqui também teu telefone, tua rede social, aqueles que quiserem, né, entrar em contato e saber como que qual que é a orientação final que você tá? Ah, mas ô Luiz, patrimônio que meu pai tem hoje, sei lá, R$1 milhão. Dá para fazer hold com R$1 milhão? Eu diria que a partir de R$1 milhão dá, mas a holding não é só uma questão de valor, é uma questão de família. Entendi. Porque não é enlatado. A holding tem como uma impressão digital. A sua é uma, a minha é outra. E assim. Entendi. Tá certo. Mas dá sim. Muito obrigado, Ciro. Eu que agradeço. E vocês que estão acompanhando o nosso programa Investindo em Kitnet, Investindo em Imóveis, você vê, nós trazemos informações não só sobre imóveis. Hoje nós falamos sobre aquele patrimônio gordo que você construiu aí, né? E os filhos e os netos estão felizes de ver que você teve muito sucesso, e a gente realmente quer deixar esse legado, mas de uma forma correta, de uma forma planejada, para que não venha dar problema ou para o teu cônjuge que ficou, ou para aqueles teus filhos, e que, quem sabe, os netos vão também usufruir, né, de forma planejada através dos pais, com o exemplo que o avô deu, para que lá na frente a sucessão de patrimônio seja algo que se estenda aí por gerações à frente, né? E você não sabe o nome do seu tataravô, mas o seu tataraneto vai saber. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Continue acompanhando a gente, falando sobre imóveis e sobre todos esses detalhes, que eu tenho certeza que é uma informação que cabe aí dentro daqueles que estão crescendo e procurando aí amealhar um patrimônio, né? O famoso pé de meia. Um grande abraço e até o próximo programa Investindo em Kitnet.